Você vive assombrado por alguma entidade sobrenatural? Tem ouvido vozes frequentemente? Se sente aterrorizado por vampiros? Tem tido pesadelos? Tem tido visões estranhas? Se sim, eu tenho a solução para o seu problema. Chame Dylan Dog, o investigador do pesadelo. Brincadeiras à parte, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Cheiro de Gibi. O meu nome é Marcos e hoje eu falarei para vocês sobre um pouco deste personagem aqui, o Dylan Dog, personagem italiano criado em 1986 pelo jornalista e escritor do gênero de terror Tiziano Sclavi. Isso mesmo, Tiziano Sclavi foi um escritor e roteirista de HQs, de histórias em quadrinhos. Trabalhou e ainda trabalha para Sergio Bonelli Editore, que é a editora que publica Dylan Dog e outros títulos muito famosos, como Tex, como Zagor, como Martin Mister, Julia Kendall. Dylan Dog é um detetive muito diferente dos demais. Ele é um detetive que vai investigar casos sobrenaturais. Ele vive com seu ajudante, o Groucho, um comediante muito hábil, às vezes engraçado, às vezes sem graça, mas é a figura que o acompanha. E Dylan Dog é o detetive que é procurado pelas pessoas que estão tendo algum tipo de problema. Ele não apenas resolve casos sobrenaturais. Acontece muitas vezes dele acabar resolvendo o caso de um serial killer, de um bandido que talvez não tenha muita relação com o sobrenatural. Mas, na maioria das vezes, as histórias do Dylan Dog dizem respeito a circunstâncias, a eventos sobrenaturais. Tanto é que o Dylan Dog, ele é o investigador do pesadelo. É o último caso, o último recurso para aquelas pessoas que estão desesperadas, assombradas por alguma entidade sobrenatural. As histórias do Dylan Dog são muito interessantes. Elas trabalham questões surrealistas, trabalham questões de terror, trabalham questões muito relacionadas ao suspense. Os assuntos abordados em Dylan Dog são muitas vezes assuntos relacionados a questões filosóficas, a questões sociais. É muito comum encontrarmos nas histórias do Dylan Dog, sob a aparência de uma história sobrenatural, uma crítica social, uma crítica à própria constituição do ser humano, da forma do ser humano pensar, se comportar. Questões existencialistas aparecem muito na obra do Dylan Dog. É uma HQ muito interessante. É uma HQ assim, que prende muito a atenção. O próprio escritor e filósofo Umberto Eco, celebravelmente conhecido, sobretudo por sua obra, por seu romance O Nome da Rosa, Umberto Eco escrevia muita filosofia, mas ele ficou mais famoso por seus romances, O Pêndulo de Foucault, O Nome da Rosa, do que propriamente as suas obras filosóficas. E Umberto Eco dizia que ele podia ler Dylan Dog por horas e horas sem enjoar. E quando ele queria ler algo simples, ele lia Hegel. Quando ele queria algo mais complexo que fizesse pensar, ele lia Dylan Dog. Dylan Dog tem histórias muito bem construídas. É isso que é o bacana neste personagem. Porque as suas histórias, elas possuem aventura, elas possuem suspense, possuem mistério, e ao mesmo tempo muitas temáticas, muitas passagens de suas histórias acabam nos fazendo refletir. Não é só Tiziano Sclavi que escreve Dylan Dog, depois, é claro, ele escreveu as primeiras histórias, mas depois outros roteiristas assumiram as histórias, né? Ele, vez ou outra, o Tiziano Sclavi volta, escreveu uma história do Dylan Dog, mas assim, Dylan Dog é um personagem que foi ali escrito por muitos autores e foi desenhado também por muitos artistas, ok? Esta obra aqui que eu tenho em mãos é a edição ônibus de Dylan Dog. A editora Mitos, não é, está com a iniciativa de publicar
as edições do Dylan Dog desde a sua primeira história, ali de 1986. E aqui, este volume, que é um volume grosso, ele possui 6 histórias do Dylan Dog. Então ele reúne 6 edições. Cada edição tem mais ou menos 100 páginas de história. Então esse volume aqui, um volume de 600 páginas, né? Ele compila aqui 6 histórias, 6 primeiras histórias, em ordem cronológica. Dylan Dog foi publicado em muitos formatos. Olha aqui, a editora Mitos mesmo, ela tem publicado aqui a série clássica do Dylan Dog. Ok, aqui, ó. Tem publicado a nova série do Dylan Dog, que são histórias mais recentes, que se passam depois das histórias da série clássica. Tem publicado edições especiais do Dylan Dog, olha aqui, em formato grande, não é formato europeu, capa dura, olha. E a editora Panini também tem publicado algumas histórias do Dylan Dog em formato americano, ok? Dylan Dog, pessoal, para quem gosta do gênero terror, para quem gosta de histórias de dar medo, de arrepiar, histórias que façam pensar, histórias que vão do terror ao gótico, que vão da ação ao suspense, Dylan Dog é uma boa pedida, ok? Então, se você gosta desse gênero terror, Dylan Dog é a HQ certa para você, ok? Não tem como errar. Aqui você vai encontrar referências ao cinema, né, do gênero terror, você vai encontrar referências a outras obras de terror, obras da literatura, outros quadrinhos de terror. Então é muito comum a gente estar lendo Dylan Dog e você ver alguma referência a alguma obra de terror, algum filme que você já assistiu de terror, algum personagem de terror. Então, assim, existe aqui um diálogo constante com outras obras. Essa é a característica das HQs do Dylan Dog, né? Você está lendo lá, de repente aparece uma alusão a Alien, né? O Oitavo Passageiro, aparece uma alusão a Fred Krueger, aparece uma alusão a Drácula. Então, assim, é muito comum isso. É muito comum aparecer no Dylan Dog, ok? Então, essa é a minha sugestão para vocês. Querem uma boa HQ italiana, aqui, em formato italiano, que trata de terror e trata de questões filosóficas, uma HQ inteligente, né, que trata de assuntos relacionados à existência humana, à vida em sociedade, que faz referências ao cinema de horror, faz referência à literatura que trata essas questões de terror, leiam Dylan Dog, tá bom? Vale muito a pena. Pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, gostaram da sugestão que eu lhes passei, por gentileza, curtam o meu vídeo, se inscrevam no meu canal, façam um comentário. Já leram Dylan Dog? Já ouviram falar do Dylan Dog? Ok? Pretendem ler algo do Dylan Dog? É isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos, um abraço aí para todo mundo e tchau, tchau.